Meus amigos, minhas amigas, conforme prometemos, vamos trazer ao microfone da nossa Rádio AP o nosso querido Ludwig, que está aqui em Vitória da Conquista, e eu queria aproveitar o ensejo para agradecer ao querido Oscar, figura gentil, urbanista, um incansável batalhador pelas causas indígenas. E, na verdade, o Ludwig vem à Vitória da Conquista exatamente para nos informar o que ele tem feito por esse imenso país. E eu já quero, de início, saudá-lo, dizer que é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde. Essa é a saudação. Essa é a saudação. Boa tarde. Sou Ludwig, meu povo ao qual eu tenho pertencimento ao meu povo Mapuche, nosso povo do sul do continente. Nós estamos no Brasil já há muitos anos, seguindo os rastros dos nossos parentes aqui, dos povos indígenas, quilombolas. Então você não é apenas um curioso, você não é apenas um estudioso, você é descendente, é isso? Eu também sou descendente de indígena. Quando nós falamos de descendência indígena, nós falamos sempre de uma descendência matrilinear, ou seja, a minha mãe, a minha avó, minha bisavó, minha pentavó, todos eles eram parte do nosso povo, o povo Mapuche. E assim, aqui no Brasil também, são mais de 300 povos, com mais de 250 línguas vivas, e cada um tem um complexo étnico que faz com que essa descendência indígena hoje esteja sendo visibilizada a partir desse contato com a população brasileira em geral. Ludwig, veja bem, é uma saga, no caso você que está aí pelo país inteiro nessas descobertas, nessas buscas, é também um sofrimento para os povos originários. Você se considera, assim, digamos, um sofredor? Você acha que nós precisamos parar um pouco, refletir e entender a vida dos seus povos? Não sei se tanto seria o termo sofredor, seria mais o termo que nós utilizamos é a nossa luta por resistir e resistir, né? A nossa luta é de resistência e resistência, né? A sofrência que nós temos é uma sofrência histórica, na qual nós sempre falamos que os atuais cidadãos, cidadãs, elas não têm culpa sobre esse passado que acontece, no caso do Brasil, desde 22 de abril de 1500, com a chegada das 14 naus e caravelas que desembarcaram aqui, inclusive aqui na Bahia, né? Aqui no próprio estado da Bahia, no marco do descobrimento, no Monte Pascoal, que foi justamente numa sexta-feira de Páscoa que eles chegaram. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos percebendo hoje em dia uma falta de atenção, de consideração maior para os descendentes de todos esses povos que estão resistindo depois de mais de 5 séculos. Primeiramente porque nós entendemos que a grande maioria da população não tem esse conhecimento baseado em arquivos e documentos históricos deixados pelos colonizadores, em onde eles não aviltam o que eles fizeram, muito pelo contrário, eles registraram cada um dos passos e dos movimentos que eles deram, né? E o que nós percebemos também nas escolas é justamente essa falta de entrega pedagógica para fazer entender aos nossos jovens e crianças a importância de manter essas culturas vivas, não apenas por uma questão de sermos indígenas, ou sermos ribeirinhos, ou quilombolas, ou povos tradicionais, senão porque a nossa conexão direta é com a Mãe Terra. E a nossa Mãe Terra, como mãe, ela acolhe todos os filhos, não importa se são brancos, se são pretos, azuis, acolhe todos os filhos, porque nós somos todos, de alguma forma, descendentes diretos dessa terra que nos conforma como seres humanos.
Só que, para que essa terra continue dando os frutos, gerando sementes para dar frutos para esses filhos, filhas, nós todos, nós precisamos também dar uma atenção maior à questão ambiental. Então, quando nós falamos sobre a questão do meio ambiente, nós não falamos como se o meio ambiente estivesse lá longe e nós aqui. Porque nós, cada um de nós, somos ambiente. Nós somos um meio ambiente, nós somos um ambiente inteiro. Até porque a nossa própria configuração anatômica desvenda esse mistério, que para muitos é um mistério, sobre como as leis da natureza, ela caminha justamente para que haja essas condições de reprodução da vida, sem todos esses sobressaltos que nós vivemos, com a mineração, com os agrotóxicos, com o agronegócio, todas essas coisas que nós estamos sabendo e que ao mesmo tempo faz parte de um outro grande, de uma grande estrutura, que é a questão legal, em termos de legislação, né? Quando nós defendemos a vida, a natureza, a terra, nós estamos defendendo todos os seres humanos. Todo indígena que está defendendo seu território, não está defendendo seu território apenas para eles. Para, por exemplo, no caso que nós estivemos esses dias aqui no Ribeirão dos Paneleiros, eles não estão defendendo a terra apenas para suas famílias. Nós estamos defendendo os territórios, ou as lideranças, e o povo está defendendo o território para manter essa cultura viva, essa espiritualidade viva, e que o território seja exatamente a defesa da vida para todos os seres humanos, indistintamente, inclusive até para aqueles, os filhos, os netos, daqueles que hoje estão legislando contra a população, em termos socioambientais, né? Então, os indígenas, vocês, na verdade, não estão defendendo a terra para si. Vocês querem dizer, nós também fazemos parte dessa terra. Exatamente. Queremos o nosso pulmão, queremos conviver harmonicamente. É isso? É exatamente isso. E isso não sou eu que estou falando. Inclusive, para quem quiser conhecer, nós temos um canal na plataforma em YouTube, que é o canal Abia Yala 473, Abia com Y, Abia Yala, né? Os dois com Y, e aí vocês vão encontrar um material rico de diferentes povos, de várias regiões do país, onde nós fazemos entrevistas, reportagens, vamos até os territórios quando a gente tem condição, né? E somos recebidos por essas lideranças, pela comunidade, e a comunidade se apresenta sempre de braços abertos para quem estiver disposto ou disposta a conhecer essa realidade ainda distante para a grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, né? Então, quando nós defendemos o território, nós estamos defendendo para nós, como se fosse um ato apenas de individualista, como é a nossa sociedade. Ela é individualista, egoísta, ela só permite uma expressividade até um certo limite de pessoas, né? A família e os meus amigos, o resto eu não sei. Quando a gente defende os territórios, a gente está fazendo a defesa da Mãe Terra, porque é ela que vai gerar principalmente água, que nós consumimos mais água do que qualquer outro, digamos assim, objeto, né? O nosso maior consumo é água. Se você está bebendo água, eu estou bebendo água. Nosso cérebro precisa de água. Nosso corpo é feito mais de água. E a terra, o maior componente é água. Então, a defesa da água, ela é a coluna vertebral da defesa da Mãe Terra. Porque sem água, não tem como você plantar. Não tem como você plantar um tomate, não tem como você plantar uma alface, uma árvore frutífera. Então, a água e a terra, elas estão ligadas entre si, porque ela é um organismo, é um órgão só, né? E esse elemento que é o principal, que é o alicerce principal da defesa da Mãe Terra. Logo, todos os outros elementos dependem
do oxigênio, da água, do nitrogênio, do hidrogênio, e todos esses elementos somente podem ser gerados e geridos pelas próprias leis da natureza, que é conforme as leis naturais da Terra, e que para nós tem um sentido espiritual, territorial, porque ela também se liga com as coisas do céu e também com as profundezas da Terra. Porque aquilo que nós chamamos de crosta terrestre é vida também. Por isso que os povos, inclusive no mundo inteiro hoje, está se discutindo a questão de ver que o nosso planeta é um ser vivo e, portanto, um sujeito de direito. E isso não somente nós falamos, existe uma bibliografia muito ampla. Eu só vou citar um autor que sempre eu chamo a atenção, que ele escreveu sobre a teoria de Gaia como vida, né? James Lovelock era um escritor, um cientista que no século XIX ele já vinha alertando sobre a questão ambiental, já no século XIX. Se um autor como James Lovelock estivesse vivo hoje, ele ficaria impressionado de como a Terra tem sido devastada. E por causa dessa devastação, dessa terra arrasada, a água hoje está sendo objeto de disputa. Ao invés de ser um sujeito com direitos, para que essa água seja consumida por todos, porque a água não pede licença para você beber. A água não diz, você vai beber água, aquele não. Todo mundo bebe, todos nós bebemos água, e os passarinhos também, e o alface que a senhora planta numa horta também, e os bichos, então é toda uma complexidade celular, molecular, que faz com que essa defesa que nós fazemos como indígenas, a defesa da Mãe Terra, da natureza, seja a defesa para permitir que os nossos filhos, seus netos, seus bisnetos, continuem usufruindo desses elementos que a Mãe Terra nos dá e que hoje está sendo objeto de disputa, inclusive em termos legais, né? Em termos políticos, legais, em termos de legitimidade de quem é dono dessa água. Né? E a água não precisa de dono. Eu sei, veja bem, aproveitando o ensejo, nesse final da sua fala aí, a gente tem acompanhado o mundo, está embrutecido, guerras e guerras e guerras. Esse movimento global, isso influencia, distancia talvez vocês dessa busca, vocês porventura estavam vendo as coisas sendo encaminhadas, sensibilizando o povo, a sociedade, para que reconheçam esses direitos que vocês têm. Mas esse atual momento que a gente vive no mundo, isso é um perigo, isso motivaria talvez a distanciar um pouco mais vocês desse reconhecimento e por fim de uma vitória, por vocês recuperarem um direito que é de vocês? De alguma forma, sim. Eu entendi muito bem a centralidade desse questionamento e eu achei muito interessante porque você tocou num ponto crucial que as pessoas não sabem. Muitas pessoas imaginam que apenas algumas empresas estão explorando, por exemplo, lítio, ou a própria água, os recursos energéticos, hídricos, etc. Mas existe uma complexidade muito maior do que acontece somente no Brasil. Quando as pessoas falam normalmente do que está acontecendo em Gaza hoje, no caso da Palestina com Israel, vocês veem que se fala muito sobre a guerra, sobre os ataques, mas poucas pessoas falam o porquê dessa guerra. E essa guerra que está acontecendo lá não é simplesmente para martirizar o povo palestino, senão é para tomar terras, territórios, para especulação imobiliária, extrativismo de gás, lítio. E aqui no Brasil e na América do Sul em geral, em outras partes do mundo, é a mesma situação, só que em menor medida. Então isso faz com que as pessoas deem mais atenção a essas coisas grandes que saem na mídia e as pequenas não.
Mas, por exemplo, se a população conquistense começasse a olhar para o seu ao redor, ela vai também se encontrar que, de alguma forma, aqui há uma pequena casa. Porque enquanto existem parentes que estão garantindo a vida ali no território, para garantir água, para garantir subsistência, tem outros que estão querendo tomar, inclusive da própria população conquistense, esses territórios, simplesmente para lucrar, para extrair minérios, para extrair metais, pedras preciosas, né? Então, essas pequenas guerras que nós temos aqui no Brasil, elas representam em grande medida essas grandes guerras que estão acontecendo no mundo. E o século XXI ele é crucial. Por que ele é crucial? Porque quando nós falamos de colonialismo, nós estamos falando não apenas de uma colonização que aconteceu somente no Brasil, é no planeta inteiro, onde pequenos grupos estão querendo tomar um território que é de todos, é de você, é de quem for ouvir, de quem estiver, quem for escutar e perceber. E é isso que nós queremos colocar para conhecimento das pessoas, que se elas não cuidam desse pequeno espaço. Veja bem, esses dias teve um companheiro aí que nos levou para 2 hortas comunitárias que tem aqui em Vitória da Conquista. Isso realmente sim é uma conquista verdadeira, porque você tem um espaço onde você tem um pouco de água, você consegue plantar sua própria comida sua orgânica, sem agrotóxicos, é uma grande vitória. É uma vitória de uma conquista, diferente daquela vitória da conquista que nós, ou você mesmo talvez deva conhecer através da história. Isso. De massacres, de perseguição, etc. Né? Então, essas pequenas lutas, essas são pequenas vitórias de conquista de quê? De dignidade humana, a supremacia da dignidade humana. E a supremacia da dignidade humana começa pelo mais simples, pela água, pelo alimento, pelo teto, pelo abrigo, pelo acolhimento que nós podemos dar a partir das condições que a terra e o território nos brindam. E sobre o que você fala agora, eu gostaria de recorrer a você para explicar, por exemplo, nós temos relatos históricos que os índios aqui foram dizimados, bem aqui à nossa frente, na igreja, em frente à igreja matriz. Mas, ao mesmo tempo, você fez visitas, você falou das hortas comunitárias, mas extrapolou isso, vocês foram aos paneleiros que constroem, que fabricam as panelas, que é a sua subsistência. Eu pergunto, foram dizimados, e esse pessoal que está aí na comunidade dos panelas, é isso? Dos panelas? Sim, os paneleiros. Existe lá os descendentes? Os descendentes, exatamente. Existe lá os descendentes. Explica um pouquinho sobre isso. Por que foram dizimados lá atrás, há tanto tempo, e ainda nós temos aqui descendentes. Muito bem isso, porque às vezes se confunde muito quando você fala esses povos foram exterminados, foram dizimados ou desapareceram. Na verdade, nenhum povo realmente foi totalmente exterminado ou totalmente dizimado. Sempre existe alguém que mantenha a memória viva desse povo, aonde ele pertenceu. O que acontece, que no caso do Brasil, foi a partir de 2010 que começou a questão indígena, inclusive, a aparecer nas grandes mídias. E eu falo isso porque há anos que nós viemos seguindo o rastro, né, como nós comentamos desde o início, dos nossos parentes aqui no Brasil, e os primeiros povos que nós conhecemos foram os Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. E antes, quando eu estudava lá em São Paulo, falavam para nós que todos os povos tinham sido dizimados, mas eu falava assim, peraí, se tivessem sido dizimados, ninguém hoje estaria reivindicando isso, a justiça ou uma reparação histórica pelo que aconteceu. E na medida em que os anos foram avançando e
veio o golpe contra a ex-presidenta Dilma, entrou Temer, depois Bolsonaro, e depois a questão indígena foi cada vez mais sendo visibilizada. E hoje, o que nós encontramos? As pessoas estão assim até absortas de dizer, poxa, não era que aquele povo tinha sido exterminado, tinha sido aniquilado. Não, porque alguém ficou com a memória desse povo e um dia decidiu ressurgir. Por isso que nós utilizamos o termo ressurgência. Aquilo que estava oculto embaixo da terra e começou a ressurgir. Então alguém veio e falou assim, nós temos uma matriarca que tem 90 anos, que ainda conserva a língua, conserva os costumes, usos e costumes, tal qual se reza na Constituição, e que é a partir da própria Constituição de 1988 que a questão indígena avançou em termos legais, permitindo que esses descendentes consigam ressurgir, resistir e dizer a que povo ele pertence. Então existem muito mais povos hoje que estão nessa fase de reconhecimento étnico-territorial a partir da língua e a partir desses usos e costumes que foi dado pela própria Constituição, que foi legitimado pela própria Constituição. Então, quando muitas pessoas falam assim, não, mas esses povos ali já não existem mais, mas se tiver uma pessoa que ainda conserva principalmente a língua, nós podemos dizer que esse povo não foi exterminado. E isso que acontece aqui no Ribeirão dos Paneleiros. Os próprios descendentes dessa junção entre indígenas e povos de matriz africana, que durante 300 anos fugiram das mãos dos colonizadores daquela época, com os métodos arcaicos desses colonizadores, com toda essa violência, que mesmo se muitas pessoas não tenham a leitura, mas podem intuir da forma que se fez, mas são esses povos que hoje estão ressurgindo, resistindo e reexistindo para eles continuarem a manterem essas suas línguas, seus usos e costumes, sua cultura. Então, não existem povos 100% dizimados. Deve ter algum que por aí ainda mantém essa cultura, essa espiritualidade milenar, e que em algum momento essas pessoas vêm e dizem para você, eu estou aqui, nós estamos aqui para trazer essa memória de volta para as pessoas conhecerem que aqui um dia houveram povos muito antes da chegada dos colonizadores, e que mesmo nos livros de história dizendo que foram exterminados, alguém está aqui presente para dizer, nós estamos vivos. Aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, os paneleiros é um retrato fiel de que a resistência permanece. E eu gostaria que você até dissesse para a gente sobre o que você pôde ouvir dessa comunidade. E o ouvinte, claro, naturalmente, curioso, os nossos ouvintes do programa, eles devem estar curiosos para saber o que você ouviu. Você esteve lá em loco, vivenciando, discutindo, conversando e vendo que, com certeza absoluta, no semblante de cada um, o riso estampado, não obstante todas as dificuldades que eles enfrentam para a sobrevivência. Sim, a nossa chegada foi uma chegada muito louca, pode ser assim, né? Nós, graças inclusive a Oscar, que é um grande aderente à causa, que apoia muito o nosso canal, né? Foi ele que de alguma forma fez essa articulação para chegar até um território por meio do Fábio e do Dinivaldo, né? Mas quando nós chegamos lá no território, a liderança nos recebeu, mas ela não sabia que a gente ia chegar para ficar uns dias, né? Então ela viu que a gente estava descendo com as malas, foi um momento assim muito especial, né? E depois das nossas primeiras conversas, aí elas perceberam que a gente estava justamente para ir até o território,
ouvir o que elas tinham para dizer e conhecer, como você bem falou, ir louco, andar pelo território, caminhar pelo sertão, pelo Planalto, né? Que ali é o Planalto. A primeira sensação que nós tivemos um pouco seria de desamparo. Desamparo não no sentido de que não tenham um amparo legítimo de estarem no território, sino que eles não têm visitas, não vão as pessoas a visitar eles. Então, quando nós chegamos, eles estavam um pouco tristes, as lideranças, tudo, muito embora tenha havido agora umas festas, né, que eles fazem festas de sincretismo, São João, São Pedro, São Paulo, mas ninguém que fosse lá para ouvir o que as lideranças tinham para dizer. Não tinha alguém, porque nunca vai ninguém. É muito raras vezes que alguém vai para ter esse diálogo com eles, e não apenas dialogar por um dia e ir embora. Não, a gente ficou, nós ficamos 4 dias, 3, 4 dias nós ficamos lá. Né? No segundo dia foi muito lindo, porque já no segundo dia tinha essa festividade, né, na paróquia deles lá, e nós acabamos conhecendo toda a comunidade. E toda a comunidade nos recebeu de braços abertos, com muita alegria, com muita efusividade, mas sempre já antecipando que eles ficariam tristes também, porque a gente ia ter que sair, porque a gente tem outros territórios para visitar. No entanto, a primeira coisa que a liderança nos falou, que mesmo não tendo visitas, inclusive de órgãos como a FUNAI, a CESAI, outros órgãos que se dedicam a cuidar a saúde, a levantar demandas, né, as reivindicações, as necessidades, né, eles já ficaram tristes porque eles não sabem quando que alguém vai chegar lá, não apenas para visitar, senão para sentar, para ouvir, para compartilhar um momento, um prato de comida juntos, uma tapioca, um cuscuz, tudo que eles fazem, com muito carinho que eles fazem lá. Né? Mas nós notamos, primeiramente, tem um posto de saúde lá, mas está abandonado. Ou seja, falta médico, falta medicamentos, né? A questão da água e a escola. Porque muitos dos mais jovens, o que acontece com os mais jovens? Eles têm que vir para a cidade, eles não têm condição de ir e voltar todo dia. Então, na medida que os jovens vêm para a cidade, eles acabam perdendo também essa conexão com o território. Então, eles antes tinham uma escola, mas a escola foi fechada porque não tinha condição de continuar, né? E o posto de saúde. Então, as 3 demandas principais deles é a água, a escola, né? Educação e saúde. Mas, muito além dessas necessidades, a necessidade de alguém estar lá para ouvir, para escutar, que não é somente a voz de uma pessoa, é a voz de uma comunidade inteira, e é uma voz histórica, é uma voz que traz outras vozes, que são as vozes da Mãe Terra. Porque ali onde eles estão, nessas 15 hectares onde eles estão, eles precisam também dessa visibilidade e dessa atenção, dessa consideração, desse reconhecimento por parte da sociedade conquistense. Inclusive, nós estivemos com um artista muito bom, que também se deu uma entrevista para nós. Ele também, Gilvandro se chama ele, talvez você conheça ele, que ele tem um ateliê, ele também falou muito, ele estava lá no território, foi sábado, né? E aí ele também comentou um pouco sobre isso, né? E quem quiser, inclusive, conhecer mais uma vez, né, na plataforma em YouTube, tem o canal Abiayala 473, e aí vocês vão ver. Eu vou pedir um pouco de licença ao meu querido entrevistado, mas eu retornarei com ele para que nós continuemos essa conversa tão significativa, tão importante, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o meu querido Luiz, falando sobre a comunidade indígena, não só em Conquista, mas em todo o país. É rapidinho.
apresentando o nosso programa Agito Geral, hoje, segunda-feira, dia 30 de junho, um dia que eu diria muito pesado para os torcedores do Flamengo. Embora eu considere que o Flamengo se ouve bem, houve erros terríveis que eu acho que se o Flamengo soubesse superar aqueles minutos iniciais, aliás, até soube, porque reagiu, fez um gol, depois vacilou, tomou mais um gol, volta a diminuir a distância do placar, estava jogando bem. O Bayern, na verdade, sem sombra de dúvidas, é um time superior, mas não tanto. E pela sua experiência internacional, colocou 4-2 e por fim o Flamengo retorna para casa. Mas é isso, vamos aguardar então. Hoje tem Fluminense para que a gente possa continuar dentro dessa competição de forma tão positiva conforme estamos acompanhando, embora o Flamengo tenha voltado para casa. O Botafogo, por sua vez, voltou, mas em seu lugar, representando o Brasil, ficou o Palmeiras. Estamos de volta aqui com o nosso querido Ludwig. A pronúncia é mais ou menos essa? É Ludwig. Ludwig, pois bem. Então, já estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você concluísse essa parte da sua visita lá aos caminhoneiros, dizer o resultado dela, prático, e que depois eu tenho que fazer uma pergunta que é uma pergunta de cunho pessoal, que me remete às memórias afetivas dos meus tempos de adolescente, 12 anos, mas enfim, por fim. Sobre a comunidade dos paneleiros, eu gostaria só, como uma consideração final, dizer que é uma comunidade que tocou muito, já que você estava falando também em termos afetivos, né? Tocou muito a todos nós que estivemos lá no território, principalmente por causa desse acolhimento, por uma necessidade de que alguém esteja indo para conversar, para passar um dia, uma tarde, uma noite, e entender como essa comunidade, mesmo assim com tudo que aconteceu historicamente, elas continuam incólumes, preservando o território, protegendo e principalmente mantendo seus usos, costumes, suas tradições, sua cultura. Em termos práticos, nós pensamos o seguinte: duas coisas. Esse território precisa de ser patrimônio histórico-cultural, não apenas do cidadão, da cidadã conquistense, como também do povo brasileiro em geral. E no segundo, que esse território seja designado um ponto de cultura para a cidade, para os jovens, para as crianças, inclusive para aprender essa cultura de mexer com barro, com argila, fazer cerâmica, fazer panelas, fazer copos, fazer tantas coisas que se pode fazer com barro, né? Então, essas são as duas coisas práticas como necessidades vitais da comunidade. Manter esse território incólume como patrimônio histórico-cultural e o ponto de cultura. E, em segundo lugar, foi aquela coisa que eu comentei antes, né? A necessidade do município dar um atendimento no que tange a água, educação, a escolinha que ainda está lá, e saúde, que lá já tem um posto, de saúde. Só precisa ir um médico ou alguma pessoa que tenha conhecimento, se possível, em medicina, coisas práticas que às vezes precisam, porque veja bem, se bem muitas pessoas também perguntam, mas vocês não têm suas próprias ervas, não têm suas próprias medicinas? Sim, tem. Só que para as necessidades de hoje, nós precisamos dessa medicina também, da ciência, né? Dessa medicina na qual todos nós às vezes precisamos, porque tem algumas coisas que lá não tem como, né?
Então, sim, precisa pelo menos ter um atendimento médico, alguém que vai até lá. E na questão da educação, dá um atendimento maior. A escolinha, que a escolinha já está construída, já está ali, existe ali, só que não tem as condições para ser uma escola, né? Isso seria em termos práticos, né? Entendi. Em relação às necessidades, às exigências da própria comunidade, que são as vozes das lideranças que comunicaram isso para nós, né? Ok, veja bem, os livros de geografia, de história, mostram à sociedade brasileira e aos jovens a história dos índios, bem contada ou não, verdadeira ou não. Mas é preciso que esse nosso contingente imenso de jovens tenha acesso a essa vivência atual dos índios, em especial aqui em Vitória da Conquista. Nós estamos na Casa Legislativa, aqui em uma das salas, cedida gentilmente pelo diretor da SECOM da Câmara, Fábio Sena, que, diga-se de passagem, é uma figura extraordinária, um jornalista de altíssimo nível, de uma alma sensível. Eu perguntaria, logo ali acima, a Praça Tancredo Neves, a igreja da nossa padroeira Nossa Senhora das Vitórias, você já sabe disso, não é? Seria, por exemplo, interessante um dia com esforços de todos os entes, seja do município, o executivo, a Câmara, a sociedade, realizar um dia de cultura indígena para que os paneleiros venham para cá. E lá em frente à igreja tem um espaço amplo, belíssimo, para que a sociedade e as pessoas vejam na prática um dia desse, para que venha com toda a história, todo o simbolismo, o que é real. Você acha que valeria a pena? É possível? Seria muito bom? Sim, é possível e eu vou muito além, né? Existe legislação que permite isso, né? Como a Lei 11.654, que é a lei que justamente permite que haja essa história dos povos indígenas de matriz africana chegue de forma geral para todos os adolescentes, crianças já, inclusive a partir de 6, 7 anos. Existem também projetos que nós trabalhamos com outros povos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando no projeto de aulas públicas sobre documentação. Por quê? Porque documentação não é fácil você ler. Primeiro, que o português do século XVI, XVII não é o mesmo de hoje, inclusive nas grafias, né? E outro, que é um trabalho muito lento. Então, se houver ali nesse espaço, uma vez por mês, no sábado, por exemplo, uma aula pública com a documentação já existente, que possa ser sintetizada de forma tal que com uma linguagem acessível à população, os jovens, os adolescentes, todo mundo que se interesse, possa ouvir um pouco sobre essa história que está ali. Isso também ajuda muito para a compreensão e entendimento das pessoas sobre a necessidade de manter essas culturas indígenas quilombolas vivas, né? Juntamente com as lideranças. Lembremos que não são apenas os povos mongoiô que estão aqui, existem muitas outras etnias também, né? Inclusive de povos que vieram do Nordeste, né? Que vindo fugindo acabaram, por exemplo, em Feira de Santana, ou viram para Jiquia, ou até mesmo aqui no sul, no sudeste da Bahia, existem outros povos também, né? Então, sim, é praticável, pode ser colocado em prática, somente basta a boa vontade a iniciativa. A iniciativa, eu né? Prometo. Professores também, professoras, outras pessoas que queiram participar, inclusive a gente já se coloca à disposição para ajudar para isso. Pronto, para que nós não fiquemos apenas numa entrevista como essa e depois volte à normalidade. Eu vou me esforçar para que nós pratiquemos isso, para que a gente faça isso. Eu acho importante. Será um momento de convívio entre o urbano
e a turma lá do Panela, fazendo aqui as suas panelas ao vivo, incentivando os jovens, e aí traz para a gente o que eu vou lhe perguntar agora, para finalizar a nossa entrevista, que eu considero da mais alta importância, ficará eternizado nos anais do nosso blog e também da nossa Rádio App. Veja bem, eu sou fã da figura do índio, eu acho a figura exótica, bonita, e me chamava muita atenção, sempre me chamava, e ainda hoje, isso está aqui dentro de mim, e eu quero te perguntar, nessas suas andanças pelo país, aí eu estou indo para o poético, para o, digamos assim, é o poético. A figura do índio, com seu filhinho aqui à frente, às costas os seus instrumentos de caça, aqueles banhos bonitos que a gente via no filme, todo mundo tomando banho. Eu queria saber, ainda existe esse índio? Ainda existe esse índio de 60, 70 anos atrás? Existe ainda? Deve ser muito bonito. Existe, e ao mesmo tempo também existe uma visão estereotipada do indígena, como se todos eles estivessem nus e com suas utensílios de caça, disso, né? Também existe esse outro lado. Mas o indígena hoje, que vive na mata, ele ainda preserva todas essas formas que são antigas, né? É claro que em menos escala do que era antes, principalmente Sim. porque temos muitos rios envenenados, mas existem sim. E não é que esse indígena rejeite a vida urbana, porque às vezes precisa, mas ele prefere sempre estar mais na sua aldeia, na sua comunidade, no rio, junto com os pássaros, com o rufar do vento, das águas, porque para nós, para nós é algo que a gente não pode jamais abrir mão. Até para não distanciar das suas origens. Inclusive eu vou mais longe, porque quando nós falamos de território, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está só defendendo o território, esse território ali, porque eu nasci ali. Falando em primeira pessoa, porque eu nasci ali. Mas quando a gente fala em território, o mundo todo é nosso. Aliás, a terra toda é nossa. Nós sempre falamos, a terra toda é nossa, é de vocês. Por isso que nós falamos sempre de propriedade coletiva, não falamos de propriedade privada. Isso aqui é meu, não é seu, você não pode entrar, porque isso aqui é meu e só. A terra toda é nossa. Como mensagem última, eu falo para os conquistenses, as conquistenses que estiverem aqui ouvindo, a terra toda é de vocês. Vitória da Conquista é toda de vocês. A água não tem dono, a terra não deveria ter dono. O que sim deveria haver, já por outras questões, você mesmo falou sobre geografia, né? A questão demográfica, é distribuição de terra, equitativa, justa, como já se fez em alguns países do mundo, né? Então, se houvesse uma distribuição equânime, equitativa de terras, haveria terra para todo mundo e poderia haver o dobro de habitantes que o Brasil tem, porque a terra toda é nossa. O que a terra brinda de alimentos para mim, brinda para você, brinda para os funcionários e funcionárias que estão aqui, para quem estiver andando ali na rua, assim também como para os nossos parentes que estão aqui no Ribeirão do Panelão, né? A terra toda é nossa, a terra toda é de vocês. Não existe isso que a terra é de um proprietário só e que ele vai ter 1 milhão de hectares, enquanto que você está num cubículo sem saber onde que você vai beber dessa água que você tanto precisa e desse alimento que a própria terra nos dá, nos brinda, sem pedir nada em troca disso. Deixa eu dizer para você que foi, para mim,
uma satisfação, uma alegria em compartilhar esses momentos com os nossos ouvintes e gostaria de te fazer um convite. Você aceita? Aceito, sim. Aceita? Então veja bem, você vai gostar. Vamos hoje nos encontrar no Bosque da Paquera, que é um ambiente verde. Não é o ideal, não é? Porque não tem uma aguinha correndo, mas eu queria lhe propor o seguinte: vamos fazer uma fogueirinha e reunir lá a comunidade indígena, e eu levo aqui os nossos urbanos, dentre eles o Fábio Sena, alguns outros membros de um grupo de intelectuais que participamos, que é o Pensando Bem, para que nós nos confraternizemos, sentemos e fumemos o cachimbo da paz. Hoje à noite. Gostou da proposta? Gostei. Gostou? Eu já tenho o meu cachimbinho aqui. Já tem. Meu irmãozinho, Deus te abençoe. Desejo que não só você, que é um sobrevivente, é um bravo lutador, incansável, resistente. Voltando ao início da pergunta, não é um sofrimento, não é um sofrimento essa sua saga, ao contrário, é uma luta de resistência. E eu desejo que os índios que habitam o planeta possam, enfim, terem as suas terras reconhecidas, não como posse, mas como uma coisa que o Deus Supremo nos deu para que nós aproveitemos dela. Um ótimo dia e até a noite, juntos, fumando o cachimbo da paz ao redor de uma fogueirinha. Muito obrigado, querido. Muito obrigado também, muito obrigado para quem está ouvindo, muito obrigado também Fábio, Oscar também, e todas as pessoas, e quem quiser conhecer o nosso canal, o canal Abiayala 473, em YouTube e em Instagram também, e aí vocês vão encontrar bastante material que pode servir, inclusive, como educativo, pedagógico, para todos e todas. Ok, obrigado. Daqui a pouquinho eu volto para continuar conversando com os nossos ouvintes aqui no nosso programa Agito Geral.